até que eles fazem aquela trama clássica. Olá pessoal, bem-vindos a Trecheiro Violento, eu sou Osvaldo e essa é a Karina. Até agora, a Trecheiro Violento tem feito review de filme recente, eu digo assim, de 2000 pra cá. E a gente quer pegar alguns filmes mais antigos também, então vamos começar, né? A gente tinha um leque enorme de opções para escolher um filme mais antigo pra gente fazer review. Mas a gente foi escolher justamente um filme que dá o nome desse canal aqui. Que, senhoras e senhores, eu apresento pra vocês Pin, Uma Jornada Além da Loucura. Pin é um filme de 1988, canadense. Foi lançado originalmente com o título Pin, A Plastic Nightmare. Seria um pesadelo de plástico. Eu acho que seria um nome até melhor, diga-se de passagem. O filme é dirigido pelo Sandor Stern, que é um cara que ele é mais envolvido com a franquia do Amityville. Ele fez o roteiro do original e do remake com Ryan Reynolds. Ele também dirigiu alguns dos 20 filmes que essa franquia já lançou. Mas vamos lá, vamos à trama. O filme começa no melhor estilo Goosebumps, assim, tem uns atores mirins canadenses que estão olhando para uma casa que tem uma criatura na janela, uma criatura que não se move. E aí fica naquela aposta de será que é um boneco, será que é uma pessoa, até que eles fazem aquela trama clássica de apostar quem vai ter coragem de escalar e ver o que é. E aí aparece um dizer, assim, 15 anos antes, e a gente percebe que vai ser um daqueles filmes, que a gente vai descobrir o que aconteceu pra gente estar ali naquela situação. Ele não deu muita situação pra gente estar, mas a gente vai saber como a gente chegou pra estar ali. Depois que a gente volta no tempo, nós somos apresentados à família que vivia na casa. O pai da família é o Locke do Lost, na época onde ele era menos careca. Ele tem uma mulher fascinada por limpeza e 2 filhos, o Leon e a Úrsula. Logo na primeira cena da família, ele já estabelece assim os personagens e a gente vê que o pai ele é pior do que o guardião da ponte do Monty Python. As crianças estão indo dormir, ele vira pra Úrsula. Ok, antes de dormir, tem que responder uma pergunta. Conta de 1 a 10, ela vai lá e conta. Felizona, só felicidade, ela passa e vai dormir. Aí o filho vai contar, ele vira... Ok, agora conta de 100 até 1, pulando de 7 em 7. Gente, eu juro que eu tentei fazer isso e eu não consigo. É muito difícil. Então depois dessa cena nós somos apresentados ao grande ingrediente que faltava para essa trama. Esse ingrediente é o Pin. O Pin é um daqueles manequins modelo anatômico, sabe? Que é tipo um boneco tamanho real, só que sem pele, são tipo os músculos. Isso a gente tem que dar crédito pra produção do filme, porque eles conseguiram rodar o mundo inteiro para achar o boneco anatômico mais aterrorizante, bizarro, cara, mais medonha de todo o planeta, porque é horrível. Eles usam muito disso, de close-up na cara do boneco. Toda hora eles dão close-up na cara do boneco. Mas tudo bem, nós temos um boneco horroroso, mas o que esse receptáculo do demônio está fazendo na história? Esse filme é meio difícil de explicar, mas a gente vai tentar. O que acontece é que o Locke é médico, e aí quando ele tem que lidar com uma situação difícil, de contar pra uma pessoa que ela vai morrer, sei lá, ele usa o talento dele de ventriloquismo pra falar pelo boneco. E o pior é que o cara é muito bom, ele é um ventríloco ótimo. Não dá pra ver que a boca dele mexe. Eu não sei o que ele tá fazendo, sendo médico ainda, dá pra ele ganhar a vida sendo ventríloco, mas eu acho que esse é outro filme. O que acontece aí é que o filho dele, o Leon, fica um pouco pressionado demais com o boneco. Mas assim, de uma forma não saudável, nada saudável. E aí começam a acontecer umas cenas envolvendo o menino um tanto peculiares. Por exemplo, ele foi conversar com o boneco sozinho, que o pai tinha uma regra, você nunca pode ficar sozinho com o boneco. E como é que eles nunca suspeitaram, mesmo? E aí ele vai pro consultório e aí ele se esconde e vê a enfermeira transando com o boneco. Sim, sim. Além disso, quando eles estão em casa, a mãe flagra a Úrsula com uma revista pornográfica. E aí, o que eles fazem sobre isso? A melhor coisa que um pai pode fazer. Coloca o boneco pra dar aula de educação sexual pra eles. Boneco medonho. É horrível. Isso é outro nível de trauma. Cara, já é uma situação constrangedora, horrorosa por si só. Ainda um boneco do inferno que tá te falando isso. A mãe da Carrie ia ver esse filme e falar: isso não tá legal, isso é bad parenting.
E aí logo depois dessa sequência de cenas, aí tem as crianças discutindo que elas acabaram de aprender com o boneco. Aí uma menina de 11 anos lança a seguinte frase: Can't wait to be old enough. Think I'm really gonna like it. Que porra é essa? Então a gente troca pra uma cena de um colégio, tocando uma música new wave assim, e a gente é apresentado por uns personagens adolescentes que a gente não conhece. Mas mentira, a gente conhece sim, porque eles são os principais, os filhos. Só que assim, o filme não avisa que passou o tempo. Aí você... Passou o tempo? É difícil enfiar um 4 anos depois na tela, gente? Geralmente colocar um pessoal com cabelão tocando New Wave é passagem de tempo suficiente pra gente entender. O problema é que esse filme nunca deixa uma data específica. A não ser que você pegue a data que ele lançou, diminua os 15 anos, e aí você compara quantas crianças cresceram em cada passagem de tempo, pela idade que eles dão nos créditos, mas aí é trabalho demais pra fazer, eu ainda tô tentando entender aquela situação do 100 até 1, de 7 em 7, então é melhor a gente não fazer isso agora. Enfim, o Leon é um babaca, a Úrsula fica grávida, o pai dela aborta, e isso não tem nem 20 minutos de filme ainda. Isso tudo, o filme tá começando. E aí o Leon aprende ventriloquismo, aí começa, sem perceber, começa a conversar com o boneco ele mesmo, como se fosse uma segunda personalidade. E aí o pai dele descobre, aí o pai dele pega o boneco, enfia no carro, sai correndo pra uma convenção. E até esse ponto do filme, pelo menos pela reação do pai, a gente não sabe se o boneco tem alguma coisa paranormal, uma coisa maior, assim, rolando, ou se é só todo mundo que é louco mesmo. Isso é legal, uma coisa meio espelho, assim, você não sabe se as pessoas que são loucas ou se o boneco aqui é amaldiçoado mesmo, então fica aqui, tá uma tensão interessante. Mas com o passar do filme você vai perdendo isso, ele vai se voltando mais pra mostrar como o Leon tá obviamente perturbado. E ele começa a pintar o boneco, colocar uma pele falsa, cabelo, o terno do pai e começa a tratar o Pi como se ele fosse uma pessoa. E o pior é que a atuação do Leon é boa. Ele consegue passar bem essa imagem do personagem perturbado, com essa dupla personalidade assim, esquisita. E o bizarro é que o ator que faz ele foi, sei lá, um dos primeiros papéis atuando do David Hewlett. Ele é um ator que ficou conhecido mais tarde pelo Stargate, as séries Stargate Atlantis, mas pra mim ele vai ser sempre o Worf do Cubo. Canadense, né, cara? Vale notar também que apesar da voz do Pin ser feita pelos personagens, quem faz ela é um ator diferente, que é o Jonathan Banks, ou como ele é mais conhecido hoje em dia, Mike do Breaking Bad. Todo mundo tem que começar de algum lugar, não é mesmo? No geral, Pin é um filme bem peculiar, assim, eu acho que ele tem um primeiro ato bem forte e que é parte porque ele é estranho e perturbador e parte porque ele é completamente nonsense também. O problema do filme é que o começo dele é muito agitado e aí na segunda parte ele fica bem lento e essa transição faz com que cause um estranhamento, assim, porque no começo você fica muito... Você fica aflito, que isso? né? Que isso? Que isso? Aí depois no final só fica... que aí? No final, o filme acaba fazendo suspense psicológico que é efetivo na maior parte do tempo, mas eu acho que o que realmente chama muita atenção nesse filme é a bizarrice geral da trama. Então, assim, a gente acha que a categoria que mais se encaixa é a nossa queridinha trecheira mesmo. Apesar de eu achar que a gente tinha que inventar uma categoria só pra esse filme chamada Que Porra Tá Acontecendo Aqui? Mas melhor não, melhor colocar na trecheira mesmo.